Estamos na Faculdade Netcom, na disciplina de Eletrônica Analógica 1. Sou Paulo Fernandes e veremos um pouco sobre transistor bipolar de junção. Bem, o transistor é um material semicondutor, porém diferente do diodo, que tem apenas duas camadas, o transistor ele possui três camadas. Ele pode ser do tipo transistor do tipo PNP, quando se tem duas camadas do tipo P e uma camada do tipo N, ou transistor do tipo NPN, quando se tem duas camadas do tipo P, duas camadas do material tipo N e uma do tipo P. Aqui nós temos as dimensões em polegadas de cada, de cada camada, tanto no NPN quanto no PNP, ok? E o que vai modificar nele é o posicionamento de cada camada. Como ele tem três terminais, esses terminais recebem um nome diferente do que é no diodo, que é cátodo e anodo. Aqui nós vamos ter um emissor, um material de base que vai receber uma determinada corrente, que vai controlar o fluxo de corrente, que pode ser entre o emissor e coletor, ou entre coletor e emissor, ok? Então nós vamos ter este tipo de organização, de configuração. Tem mais, o nível de dopagem menor reduz a condutividade, aumenta a resistência do material, limitando o número de elétrons livres. Então, a dopagem do material é importante para controlar a condutividade, ou seja, aumentar ou não, aumentar ou reduzir a resistência, e assim limitando o número de elétrons livres para fazer ou não passar mais ou menos tensão. Aqui nós temos a ligação deles com baterias, né? Temos um VCC, um VEE, onde pode ser visto o funcionamento do transistor. Bom, a polarização de terminais são indicados pelo seguinte: o emissor com a letra E, o coletor com a letra C e a base com a letra B. O termo bipolar é interessante porque você vai ter os transistores bipolares e unipolares, que são os transistores de efeito de campo, que serão vistos em outro módulo. O termo bipolar se refere ao fato de as lacunas elétricas participam do mesmo injeção do material com polarização oposta. Se apenas um portador é empregado, um elétron ou uma lacuna, o dispositivo é considerado unipolar, como o diodo Schottky, por exemplo. Mas aqui, como nós temos a interação entre lacunas e elétrons, nós temos o transistor bipolar. Veja, como existe um diodo, você pode analisar ele como sendo dois diodos. Se eu tiver com este tipo de polarização, obviamente teria reconfiguração e a camada de depleção entre os materiais será reduzida. Porém, se eu polarizar reversamente, vai acontecer como no diodo polarizado reversamente e vou ter um aumento da região de depleção, da camada de depleção. Assim eu posso ver o transistor como um diodo polarizado diretamente em um lado e polarizado reversamente do outro lado, ok? E aqui nós temos a junção PN e a junção NP, por assim dizer. Aqui nós temos o fluxo. Qual é o fluxo? O fluxo de portador majoritário e minoritário para o transistor NPN. Então, se isso aqui for visto como um transistor PNP, e agora eu estou vendo como é que funciona na polarização dele, observando uma tensão, uma corrente que é colocada em E, e veja que a corrente pela lei de Kirchhoff, a corrente que entra, ela tem que sair. Ela vai sair por onde? Por IC e por IE. Então, já que nós já podemos entender que IE vai ser igual à soma das correntes de B e C. Isso acontece no transistor PNP, NPN, mas também vai acontecer a mesma coisa no transistor PNP, com uma diferença. Enquanto aqui está entrando a corrente, aqui está saindo, no PNP a corrente vai ficar invertida. A largura das regiões de depressões indicando claramente qual a junção está polarizada diretamente, ou seja, polarizada diretamente está de PN e de NP está polarizada reversamente. Okay? O valor da corrente da base é da ordem de microampere, enquanto a corrente do coletor é da ordem de miliampere. Então você tem uma diferença aqui de pelo menos 1000. Enquanto esta corrente aqui é muito pequena na base, a corrente do coletor é muito grande. Daqui nós já podemos entender que a corrente da base é muito pequena.
E em alguns casos nós vamos ver que a corrente do emissor é praticamente a corrente do coletor, desprezando a corrente da base, que é 1000 vezes menor, pelo menos. Ó, como falei, aplicando a lei de Kirchhoff, nós vamos ter que a corrente do emissor é igual à corrente do coletor mais a corrente da base. E a corrente do coletor vai ser quem? Vai ser a corrente do coletor dos majoritários, certo? Mais a corrente do coletor dos minoritários, que é o terminal com o emissor aberto. Enquanto, aqui nós vemos que enquanto em C é medida em miliampere, certo? Enquanto IOC e CO é medida em microampere ou nanoampere. E CO é sensível à temperatura, ele varia com a temperatura, apesar de ser tão pequeno. E melhores técnicas de construção resultam em níveis significativos menores de CO, vai reduzindo com a melhora do material. Veja, temos também a conexão base comum. Nessa configuração, podemos dizer que a seta do símbolo gráfico define o sentido da corrente do emissor. Fluxo convencional através do dispositivo, ou seja, se eu estiver no material PNP, eu vou ter o seguinte fluxo do emissor para a base coletor. Se eu estiver no material NPN, então eu vou ter o fluxo do coletor para a base e emissor, tendo a base o controle deste fluxo para o emissor. Quem controla em ambos é a base. A corrente da base é a que controla o fluxo dessa corrente. Nós temos um dispositivo que controla a corrente pela corrente. E um dos terminais controla a corrente nos outros dois. Ok. E aqui nós temos na configuração, nós temos o gráfico, certo? Da variação da tensão pela corrente. Então, o conjunto de parâmetros de entrada para o amplificador em base comum relaciona a corrente de entrada a uma tensão VBE para diversos valores de tensão de saída. Então, a tensão VBE que eu vou ter de base emissor é 0,7 volts, como nós podemos ver em um diodo comum, né? No caso aqui, estou denotando transistor de silício, aproximadamente 0,7. E à medida que essa tensão vai aumentando, também vai aumentando a corrente. Então, veja, eu vou aumentando o VCB, que é aqui a corrente coletor base, meu VBE é fixo. Mas aumentando o VCB, eu vou aumentando a corrente no emissor. Então, se eu coloco a corrente entre coletor e base de 1 volt, eu vou aumentando a corrente no emissor. Se eu coloco a corrente no emissor, a tensão no coletor base em 10 volts, também vou aumentando mais ainda. Cada vez que eu vou aumentando a corrente no coletor, a tensão no coletor base, eu vou aumentando a corrente no emissor. Okay? E aqui nós temos a saída relacionada numa corrente C com uma tensão VBC para diversos valores, ok? Então nós temos a região de saturação, a região de corte e o BV. Ó, na região ativa, que é essa daqui, a área ativa, a junção base-emissor está polarizada diretamente, enquanto a junção base-coletor está polarizado reversamente, assim. IC é aproximadamente a corrente do coletor, é aproximadamente a corrente do emissor, porque a corrente da base ela é muito pequena. Aqui nós temos a região de saturação, que nós temos IC por VBC. Nós temos a corrente do coletor pela variação da tensão, da tensão entre coletor e base, ok? E aqui nós temos um ponto de saturação onde a tensão, se chega até aqui, ela não vai funcionar. Se eu polarizar reversamente, eu vou ter a queda naquele mesmo efeito do diodo, né? Efeito avalanche, vai cair também. E aqui nós temos as diversas tensões e a variação com elas. Cada vez que eu vou descendo, eu vou mantendo, eu vou crescendo também a corrente nessa minha região ativa. Ainda na configuração base comum, certo? Na região de corte, ambas as junções de um transistor, base emissor e base coletor, estão polarizadas reversamente. Então, estou polarizando ambas. Nessa região de saturação, na região de corte, perdão, na região de corte, eu estou polarizando ambas reversamente. Na região de saturação, as junções base emissor e base coletor estão polarizadas diretamente. Então, aqui estou polarizando ambas diretamente e aqui eu estou polarizando ambas reversamente. Ok?
Então veja, eu tenho aqui a corrente de saturação reversa que vai do coletor para a base. Eu tinha base e coletor, mas agora eu tenho coletor base. Isso aqui é um transistor PNP. A setinha ele indica PNP. Então botei essa configuração. E eu tenho esse CBO, corrente, na corrente do coletor base, certo? Em aberto, que vai ser igual à corrente do coletor em aberto, do emissor em aberto. Veja. E aqui nós vamos ter algumas comparações, certo? O desenvolvimento de um modelo equivalente entre aquele mesmo modelo que nós vimos, aproximação 1, aproximação 2, e a primeira, segunda e terceira aproximação do diodo, nós temos também, neste caso, observando o transistor na configuração base comum, onde o VBE é aproximadamente a tensão entre base e emissor, VBE, 0,7 volts. Eu posso aproximar com um modelo mais real, como a segunda aproximação ou como uma primeira. Chegando em 0,7, ele vai ter a corrente máxima. Ok? Ainda nós temos alguns modos. Vamos ver o que é o alfa. O alfa, ele pode ser entendido no modo CC, certo? Como um ganho, a variação entre IC por IE. Ok? Então, os valores de IC devidos a portadores majoritários são relacionados à quantidade chamada alfa, definida pela seguinte equação, tá aqui. IC sobre E. Isso aqui são os valores de corrente do ponto de operação. Na prática, o alfa é diferente de 1. E os dispositivos apresentam valores alfa entre 0,90 e próximos de 1, certo? Assim, minha corrente do coletor é alfa vezes a corrente do emissor, mais a corrente de base, de coletor base em aberto. Mas em CA, em circuitos de sinal de corrente alternada, o ponto de operação móvel sobre algumas características em alfa será definido. O alfa vai ser a variação, em vez de C e C, vai ser a variação de C sobre a variação de IE com VBC constante. Então, o alfa é chamado de base comum, curto-circuito e fator de amplificação. Aqui eu estou vendo a amplificação, a relação de amplificação entre C e E, onde ele vai dizer que é aproximadamente, uma chega a 1, mas se aproxima de 1, certo? No caso de polarização, veja, aqui nós temos um PNP, nós temos aqui é um NPN, aqui nós temos um NPN e aqui nós temos um PNP. A setinha ela vai mostrar essa diferença, a seta apontando para dentro é um PNP. E aqui nós temos o estabelecimento da polarização em base comum na região ativa, onde eu tenho, vejo, duas fontes, uma fonte VE e uma fonte VCC. O positivo na fonte vai entrar no coletor, o negativo vai entrar na base, certo? Na minha fonte VCC eu tenho positivo na base e tenho negativo no coletor, ok? Então essa polarização pode ser vista como IC, que vai ser aproximadamente a corrente do coletor, aproximadamente a corrente do emissor. Então IB vai ser aproximadamente zero, porque ela é muito pequena, ok? É como se fosse uma chave aberta. E a corrente, os fluxos de corrente que será visto vai ser apenas de IE ou de E para C. Tá vendo? Vai ser esse fluxo que vai ser visto. Então aqui nós temos o fluxo convencional dessa fonte. Então as fontes CC são então inseridas com uma polaridade semelhante ao sentido da corrente resultante para criar esse fluxo com IC igual a IE. Na região de ruptura, ele também tem uma região de ruptura, assim como o diodo. Se você aumenta a tensão VCB a um ponto em que as curvas assumem uma seção drástica, e isso você vai ter o mesmo efeito que acontece com o diodo, ok? O efeito avalanche. Aqui você vai ter, configuração emissor comum, que é outra configuração, porque o emissor é comum em relação aos terminais de entrada e saída. Nesse caso, comum aos terminais de coletor da base. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu terei aqui o fluxo do NPN vai ser do coletor para o emissor e do PNP do emissor para o coletor. Mas veja que a polarização que eu estou fazendo vai ser positivo, eu vou jogar no material tipo P, ok? Positivo também eu vou jogar no material tipo C, e eu vou ter
Vou ter material do tipo E que está no emissor aterrado. Em ambos os casos, aterra-se o emissor, ok? Então vou ter esse fluxo. Se você notar os sentidos da tensão, da fonte, né? Você vai ver a inversão dela no material do tipo N e do material do tipo P. E aqui eu tenho, como é visto, simbologia do material do transistor NPN e do PNP. O NPN eu vou ter a seta para fora, enquanto o PNP eu vou ter a seta para dentro. Ele pode estar invertido com esse lado do emissor para cima, o coletor para baixo, aqui também. Isso não faz diferença. Você pode encontrar em todas essas formas. Ok? Nessa configuração do emissor comum, as correntes do emissor e coletor e base são mostradas em seu sentido convencional nessa imagem, certo? Então, quem vai ser meu IE? Meu IE vai ser meu IC mais meu IB. E meu IC vai ser um alfa IE. Então, veja, também eu vou ter o EBE de 0,7 volts, tá aqui, ó, mas com um aumento do VCE do coletor emissor, ok? Com a redução, perdão, do comissutor, isso aí em 20 volts e foi até 1 volt, eu vou fazendo com que essa curva também cresça. Então, na região ativa, é isso aqui que eu vou ter. A região de corte está aqui, ó, próximo de 0 volt. Então, meu VB é de 0 mA e eu vou crescendo com o meu VCE. Ok? Também é o seguinte, na região ativa de amplificador emissor comum, nós vamos agora ver como um amplificador, a junção base-coletor é polarizada reversamente, enquanto a junção base-emissor é polarizada diretamente. Ó, para a configuração emissor comum, as características de saída são representadas pelo gráfico das correntes de C versus a tensão do VCE, aquilo que nós já vimos. Para uma faixa de valores de corrente de entrada e B, as características de entrada são representadas pelo gráfico de corrente de entrada IB versus a tensão de entrada VBE para uma faixa de valores de tensão de saída. Okay? A região ativa para a configuração do emissor comum é a porção do quadrante superior direito em que tem maior linearidade, aquele tracinho que a gente viu em cima aqui, ó. Ok? Então, por aqui nós podemos entender qual é a região de saturação, a região ativa e a região de corte, com a variação de VCE e de VBE. A VBE é constante, certo? Vou aumentando o VCE, eu vou tendo a variação dos meus, da minha corrente no coletor. Ó, a região de corte da configuração emissor comum não é tão bem definida quanto a da base comum, ou seja, meu IC é diferente de zero quando meu IB é igual a zero. Então, o que é que nós vamos ter? Meu IC vai ser alfa IE mais ICBO, certo? Então, nós vamos ter que meu IC vai ter essa relação entre alfa e B, certo? E ICBO. Ó, se ICBO fosse 1 microampere, a corrente do coletor resultaria como corrente de base com 0 ampere. Seria 2,250 micro, ou seja, do 0,25 miliampere. Então você vai ter essa variação a partir dessa equação, certo? Na corrente de base, na corrente do coletor, perdão. O que é que nós vamos ter também? Que meu IC EO, ou seja, minha corrente de coletor emissor em aberto, vai ser minha corrente de coletor base aberto, dividido por 1 menos alfa. Isso quando o IB é 0 microampere. Para a amplificação linear, uma distorção mínima. A região de corte para a configuração emissor comum é dada por quem? Por a corrente do coletor vai ser igual à corrente do coletor emissor em aberto. Em outras palavras, região abaixo de IB igual a zero deve ser evitada, caso seja necessário sinal de saída não distorcido. Beta, que é um fator muito importante, é o beta. Beta é o ganho que se tem do transistor, certo? É um fator de aumento. Ele também, beta CC, né, que é de corrente contínua, é também entendido como um HFE, onde H é derivado do circuito equivalente, C é híbrido, e a letra F é deriva respectivamente da amplificação de corrente direta, forward, e da configuração emissor comum.
Então, quem é o meu ganho? Meu ganho nada mais é do que a corrente do coletor dividido pela corrente de base, certo? Ó, para os dispositivos práticos, o valor de beta varia geralmente de 50 a 400, estando na maioria das vezes nessa faixa. Então, no multímetro você vai ter 3 pinos onde você pode colocar, e ele vai medir lá então no HFE, e o valor que vai apresentar o valor da multiplicação, o valor de vezes que está sendo multiplicado, que serve como amplificador o seu transistor, o valor de vezes que ele amplifica o sinal. Então nós temos lá que podemos ampliar de 1000 vezes, 1500, mas é muito variável, certo? Ó, então, para um dispositivo com beta de 200, a corrente do coletor 200 vezes o valor da corrente de base. Então, aquilo que está sendo colocado no coletor, que eu vou observar na base, é 200 vezes maior. Pode ter um fator de 100, um fator de 200, vai depender do transistor utilizado. No modo CA, vamos ter que a minha amplificador, meu fator de amplificação, certo? De corrente direta vai ser quem? Vai ser a variação da corrente do coletor dividido pela variação da corrente de base. Isso tendo a minha tensão coletor-emissor constante. O que acontece? Nas folhas de dados, nós vamos mostrar uma. Em geral, BCA é chamado de HFE, nós já vimos. Observe que a única diferença entre a notação utilizada é especificamente um está minúsculo e o outro está maiúsculo. Ok? Nós aplicarmos a lei de Kirchhoff no sentido anti-horário, você vai ter isso aqui. Beta CA para uma região de curva característica definido por um ponto de operação. Meu B vai ser 25 mA, tá certo? Tá aqui meu IB. E meu VCE é 7,5 volts. Tá aqui meu VCE, 7,5 volts. A restrição de VCE constante exige que seja desenhada uma linha vertical. Então, se eu estou em BC1 para BC2, a variação de C ela tem que ser em cima de VCE, porque meu VCE é constante. Em qualquer ponto dessa linha vertical, a tensão é 0,5 volts. E aqui eu posso ver a variação de C. Eu estou trabalhando aqui, mas eu posso ver também 40 microampere, em 50, 60 e assim subindo, até encontrar a tensão que eu queira, ou a relação do meu beta, que eu vou ter a relação de ΔC dividido aqui, por delta IB. Tá bom? Então vou ter aqui minha variação ΔC, é a variação de delta IB saindo de uma corrente para outra corrente. E assim eu vou medir o meu ganho em corrente alternada. Ok? Aqui nós temos os valores de BTC, vão ser os mesmos em qualquer ponto da curva característica. Por exemplo, se eu tiver IVC, a corrente de coletor emissor em 0, certo? Corrente do coletor emissor aberta igual a 0 microampere. Embora o conjunto real das curvas características do transistor seja diferente, a figura serve como uma aproximação. Então, meu ponto, o que eu vou ter? Ele é aqui, meu VCE é de 10 volts, meu IB de 40 microampere. Então, quem vai ser o meu alfa? Meu alfa eu posso fazer em relação a beta. Vai ser beta dividido por beta mais beta 1. E meu beta vai ser meu alfa dividido por 1 menos alfa. Veja, meu IC vai ser quem é o meu coletor, que vai ser a corrente do meu coletor. Isso é importante. Corrente do meu coletor vai ser a corrente do meu emissor vezes o ganho. Então, corrente do emissor não, corrente da base vezes o ganho. Minha corrente do coletor é a corrente da base vezes o ganho. Minha corrente do emissor vai ser beta mais 1 vezes a corrente da base. Então, eu vou ter a corrente da base mais a corrente do coletor. Quem é a corrente do coletor? Beta e B, que eu tenho aqui. Vou ter beta e B mais a corrente da base. Como a corrente da base é muito pequena, nesse caso, se o ganho for grande, a corrente da base é muito pequena, eu posso dizer que é aproximadamente C, se não for muito significante. Então, nós temos aqui a polarização, certo? Veja, determinação da polarização do transistor. Se eu tenho que aqui é IB, estou entrando com a corrente B, eu tenho 1 IC
e vai sair no emissor, ou seja, eu estou colocando a corrente na base, que vai controlar a corrente entre o coletor e o emissor, como fica a polarização do meu transistor NPN. Então, eu tenho que entrar com o negativo, um positivo, perdão, para controlar. E aqui eu vou ter também no IC positivo. E o meu IE vai ficar com fluxo no negativo de ambas as fontes. Okay? Neste caso, o meu IE é o somatório da corrente entre o coletor e a base. Pela lei de Kirchhoff, a gente consegue chegar nisso tranquilamente. Ok? Então, o valor máximo recomendado para um transistor sob condições normais é denominado de BVC, a tensão de VCO, certo? Nessa região de ruptura. Então, eu vou ter a tensão negativa entre eles. Isso aqui não pode ocorrer. Ok? Isso aqui vai provocar a ruptura, como ele diz, né? Nessa região de ruptura, existem duas razões para a mudança drástica da curva, como está vendo aqui. A ruptura por avalanche, que nós já vimos que é parecido com o do diodo, e a perfuração pelo efeito Early. No total, o efeito de avalanche é dominante. Muito obrigado, tenham bons estudos.